Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma live da Casa do Caminho. Mais uma continuação do nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Para quem é a primeira vez que nos assiste, meu nome é Renata. Estamos fazendo estudo sequencial do livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito do Emmanuel. Quem psicografou foi o Chico Xavier. Hoje estudaremos o capítulo 127, Enquanto é Dia. Este capítulo traz a reflexão do versículo do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, né? Onde Jesus faz esta recomendação, enquanto é dia. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe a nossa live, né? Para divulgarmos mais ainda esse estudo. E bora lá, tamo junto. Pessoal, nessa live também, para quem está entrando a primeira vez, a gente faz a leitura do livro, faz a leitura do Evangelho e nós também, ao final do estudo, fazemos um passe à distância, aqui direcionado pela live, fazemos a fluidificação da água, então já estou com a minha aguinha aqui, então quem quiser fluidificar a água, pegue a sua garrafinha. Se tiver alguém doente em casa, separa a água de quem está doente, tá bom? Para o plano espiritual trabalhar melhor ali, colocar um remedinho mais específico para quem está enfermo. O restante dos familiares, ou se a família toda, graças a Deus, todo mundo estiver bem de saúde, pode beber a mesma água, pode compartilhar, tá bom? Não pode faltar água fluidificada em casa, né, gente? Água fluidificada é tudo de bom. Também pode dar para os animais, cachorrinho, gatinho, passarinho, tá bom? Podem compartilhar a água com todos da família, inclusive com os pets. Certo? Sejam bem-vindos. A outra coisa da nossa live, sobre a nossa live, é que ela começa às 20h20 e eu começo dando esses recadinhos. Vou agora falar uns oizinhos para essa turma linda que tá sempre aqui junto conosco. E o estudo mesmo, a leitura, começa às 20h30, tá bom? Outra coisa sobre a live é que vocês podem mandar os nomes aqui nos comentários, porque no final a gente faz as vibrações pelos nomes que estão sendo colocados aqui na live e eu também deixo numa listinha depois da live para vibrarmos, tá bom? Quando colocar nome, coloca se é encarnado ou desencarnado, pode colocar o nome do bichinho de estimação também, mas aí coloca que é bichinho de estimação, tá bom? Que temos 3 listas: encarnados, desencarnados e bichinhos de estimação. Certo, pessoal? Vamos lá dar oi? Deixa eu ver se eu consigo dar oi por aqui pelo... Tô com... Na live passada, algumas pessoas falaram: ai, você não leu meu recado, porque sumiu o recadinho aqui de vocês. Deixa eu ver se por aqui eu consigo. Também não, acho que aqui eu consigo. Vamos ver quem entrou. Robério, Leonice, Ivonete, Patrícia Siqueira, Ale, meu amigo, Léo, Maria, Hilda, Manu, Hildinha, pedindo vibrações. Tá triste? Por que, amiga, você tá triste? Gustavo Xavier, Gu, seja bem-vindo. Ale, estamos com você mesmo, Hildinha, minha linda. Vamos orar para você alegrar seu coração pelo menos um pouquinho, né? Estherzinha, Otília Colombo, Elza, minha amiga, Irã, minha amiga querida, Otília, Leonice, Tia Rô, todos bem-vindos, boa noite. Deise, minha querida, boa noite, seja bem-vinda. Tia Rô também falando que tá tudo pronto, aguinha. Evangelho, também quem quiser, como eu falei, acompanhar a leitura pela Bíblia, pode pegar lá, ó, a minha tá decoradinha aqui. Pode pegar lá em João, capítulo 9, versículo 4. Vamos ver quem mais. A Deise, boa noite, minha linda. Robério, boa noite. Tia Rô, seu Cássio Ronaldo, obrigado pela oportunidade, também agradeço. Carla Silva, boa noite. Carla, um beijo para a Dona Iná, que está aí, que eu sei. Um beijo para ela. A Irã também pedindo vibrações, podem mandar. Alzira chegou! Seja bem-vinda, Alzira! Muito bom ter todos vocês aqui. Durante a live, às vezes vai entrando muito recadinho. Aí no final, quando eu vou ler mais alguns,
aí alguns ficam ocultos aqui, o Face não me mostra. Então não fiquem tristes, viu? Eu leio de todo mundo, só não leio quando não aparece para mim, tá bom? Ah, Ildinha, a Yumi, né? Tá muito ruinzinha, né, Ildinha? Mas o nome dela tá aqui nas vibrações, viu? Separa a aguinha dela, põe uma aguinha para ela. Vamos orar pela Yumi, tadinha. Força, minha amiga, estamos juntos aqui em oração, né? Ivonete também pedindo vibrações. Muito bem, podem mandar aqui os nomezinhos para as vibrações, tá bom? No final a gente direciona as vibrações para os nomes que estão aqui na live também. Patrícia Siqueira, chegando. Pessoal, enquanto vocês mandam mais recadinhos e nomezinhos aí para as vibrações, vamos lembrando que o atendimento da Casa do Caminho presencial voltou somente aos domingos. E mesmo na fase vermelha, nós temos permissão para funcionar, tá? Só que o nosso funcionamento é restrito. Nós atendemos 2 horários, às 9 da manhã e às 10h30, e só atendemos 25 pessoas por horário. Então, para participar, tem que agendar. O agendamento ou é direto lá no fixo do Bazar Quadês, ou no WhatsApp da Casa do Caminho, que tá aí no Face o número. Inclusive no Face, pessoal, tem um botãozinho. Clicou no botãozinho, ele já leva você direto pro WhatsApp da Casa do Caminho. Aí lá no WhatsApp vocês mandam nome completo de quem vai participar e qual dos horários, tá bom? É importante no dia lá do tratamento presencial, para quem for, ir de máscara, permanecer de máscara, não estar em estado febril e não estar com nenhum sintoma de gripe que esteja relacionado à Covid, tá bom, pessoal? Para que a gente possa, assim, preservar a vida um dos outros. A casa tem álcool gel na entrada, quando troca a sessão a gente higieniza todas as cadeiras, o chão com álcool, então estamos tomando todos os cuidados. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue aí aos pouquinhos voltando a vida ao normal, certo? Vamos ver quem mais. Tem mais recadinho aqui? Tem Antônio, Toninho. Boa noite. Ai, que bom. Porque somos todos evangélicos, né, meu amigo? Todos acreditamos no evangelho. Muito bom. Ela é sempre bem-vinda aqui nos nossos estudos. Todos são. Maria, nomezinho aqui. Patrícia também mandando. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Marilene, boa noite, seja bem-vinda. Né? Pessoal, atendimento, mais uma coisinha do atendimento presencial. O tratamento presencial, muita gente às vezes pergunta pra gente como é que funciona. No atendimento presencial é muito parecido com a live, tá? As pessoas chegam lá, se acomodam. Tem uma palestra, é o mesmo tema que a gente faz domingo aqui na live, no capítulo do Caminho, Verdade e Vida. E depois a gente faz um passe coletivo, né? Não tem aquele passe que a gente, para quem conhecer a casa, aquele passe de marca que a gente não tá fazendo, é um passe coletivo. O passe é à distância, é muito parecido com esse que a gente faz aqui na live, tá? Aí depois do passe tem vibrações, prece final, a gente oferece um copinho com água fluidificada e termina o tratamento. Então tá funcionando dessa forma, tá bom? Não era dessa forma que funcionava antes do Covid, né? A gente tinha 2 passes, um passe de limpeza, depois um passe que a gente chamava passe de maca, mas devido à proximidade desse procedimento, a gente não está fazendo. Então lá é palestra e passe à distância, passe coletivo. Beleza, pessoal? Estão todos convidados e as regrinhas são essas. Nosso bazar também está sendo aberto todos os dias, tem bastante coisa legal lá. E obrigado para quem está ajudando a gente de todas as formas, tá bom? Mais uns oizinhos aqui para a gente começar. Diana, minha amiga linda, querida, seja bem-vinda. Eu tô muito feliz de ter você aqui, viu, minha amiga? Tô com saudade também de você. Um beijo, meu amor. Angelina Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Otília Colombo, seja bem-vinda. Angelina pedindo vibrações. Regina Mobará. Só gente linda nessa live. Fico muito feliz de ver vocês aqui, o recadinho de vocês. Muito bom, né? Confesso que se eu fosse estudar sozinha, talvez não fosse estudar com tanta frequência, mas como eu tenho aqui a companhia de vocês, nossa, tá sendo maravilhoso.
Iraci, boa noite, seja bem-vinda. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda, Regina. Muito bom. Pessoal, deu as 20 horas e 30 minutos. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. E no final a gente bate mais um papinho, tá bom? Então vamos fazer uma prece para iniciarmos o nosso estudo? Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, quem não se sentir pode fazer a prece de olhos abertos, tá bom? E assim vamos conectando o nosso pensamento a Deus Criador e agradecendo a Ele pelo nosso planeta, por essa morada. Vamos agradecendo a Ele pelo nosso corpo físico, pelo nosso espírito, pela oportunidade de estarmos encarnados. Vamos agradecendo a Deus por todas as circunstâncias da nossa vida. Sabemos que todas elas têm um propósito de ensinamento e crescimento. Vamos também ligando nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecendo a Ele por ter vindo pessoalmente, né? Ter vindo em carne aqui no planeta Terra, exemplificar as lições de amor que Ele trouxe para nós, no nosso divino Deus. Vamos agradecendo a Jesus pelos ensinamentos, pelo seu Evangelho, por não desistir da humanidade, por estar de mãos dadas conosco a todos os momentos. Vamos agradecendo a Jesus, o governador do nosso planeta, rogando também a Ele que nos auxilie com os nossos problemas, rogando a Ele que nos auxilie no aprendizado de suas lições, rogando a Ele que nos auxilie no cumprimento das suas lições. Vamos também elevando nosso pensamento a Dr. José Maurício e a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que a serviço de Jesus cuida de nós e nos ampara. Vamos agradecendo a todos os mentores que se fazem presente nos nossos lares na noite de hoje, nos auxiliando com mais esse estudo. E assim, envolvidos com um plano maior, vamos dar início ao estudo de hoje com muito amor e muita alegria. Que assim seja. Que gostoso, né? Fazer uma prece é tão bom, pessoal. Depois vocês... Perdão, bati o pé aqui. Depois vocês contem pra mim que se depois das lives vocês começaram a orar mais. Porque eu tô orando mais aqui, viu? Depois das lives. Estou encontrando cada dia mais alegria em orar. E é muito bom. Deixa eu ver aqui se tem um recadinho que eu não vi. Se dá tempo da gente ver. Vamos ver aqui que eu vou começar já a fazer a leitura. Vamos lá. Dá para ver aqui. Vamos ver se eu consigo ver. Acho que li todos, pessoal. Pelo menos aqui não tá me mostrando mais nenhum. Mas depois no final a gente olha mais recadinho, tá bom? Ah, ó, entrou aqui a Maria. Josete, seja bem-vinda. Tia Rô. Todo mundo junto aí, coisa boa. Pessoal, vamos começar a leitura hoje. O nome da lição é Enquanto é Dia, o capítulo 127. Está lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Jesus diz assim, ó: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, Jesus. O Emmanuel vai trazer essa reflexão. Antes da gente começar a ler a reflexão do Emmanuel, que é, gente, como sempre, um chamado, né? Muitas dessas lições do Caminho, Verdade e Vida, quase todas é um chamado mesmo, um chamado para que a gente desperte, para que a gente comece a buscar o caminho de luz, né? O caminho do dia. E aí, este trecho do Evangelho, se a gente voltar um capítulo atrás, um versículo atrás, se a gente for lá no versículo 1, ele está contando a cura de um cego de nascença. Então, no Evangelho, versículo 1 fala assim, ó: ao passar, ele viu um homem cego, Jesus, né? Viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? Faz essa pergunta. Jesus lhe respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Então Jesus falou e trouxe esse ensinamento, né? Que o João anotou aqui para a gente poder ter conhecimento hoje. Então Jesus está falando isso. Um pouquinho mais para baixo, lá no final, depois que ele faz a cura, né, desse cego, esse cego é levado. Nessa época que Jesus estava encarnado aqui no planeta Terra, se seguiam as leis judaicas. Não dá para explicar todas aqui, mas se vocês buscarem lá, vocês vão ver que nas leis judaicas não podia trabalhar à noite. E uma coisa que era super respeitada pelos judeus era guardar o sábado. Sábado ninguém podia fazer nada. Tinha lá centenas de regras, tinha até quantidade de passos que você poderia dar no sábado. E Jesus fez esse milagre, fez essa cura num dia de sábado. E quando esse cego foi levado lá no templo, eles falaram assim: como assim? Ele é um pecador porque ele não guarda o sábado. E eles também ficaram lá na dúvida, né? Como é que esse homem que não guarda o sábado, que não segue todas as regras, como é que ele operou esse milagre, né? Quem é este homem? Então Jesus causou esse alvoroço aí na época que ele veio aqui, graças a Deus, né? Que é graças a esse alvoroço que a humanidade está caminhando para a sua melhora. Por que eu quis trazer esse trechinho do evangelho para a gente entrar na lição? Para a gente refletir, porque às vezes a gente não pode levar as coisas exatamente ao pé da letra, né? Então Jesus usava o que estava ali na época, o que estava à disposição para trazer esses exemplos. Então Jesus quis dizer que para fazer o bem não tinha, né, o dia lá certo da semana, mas que ele quis dizer que essa luz do dia, que enquanto há tempo, né, pessoal? Enquanto há tempo. Então não importava que era sábado. O importante é que era o tempo de Deus ali, era o tempo que ele tinha, que ele estava aqui, que ele ia fazer isso. E outra coisa que eu li um pouquinho mais para baixo também, é que ele fala, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então vamos aproveitar, né, pessoal, o nosso tempo, a nossa estada aqui. A gente vai ver que o Emmanuel vai trazer exatamente essa reflexão para nós. Pra gente pensar, pra gente parar de deixar as coisas para depois, porque olha, o que a gente faz de melhor nessa vida é deixar as coisas para depois, né, gente? E essa reflexão, um puxão de orelha para quem gosta de procrastinar. Ai, depois eu faço, depois eu vejo, amanhã eu vou ver, né? Se eu ganhar mais, se eu ganhar menos, é um monte de se, é um monte de depois. Então essa lição vem nos chamar a atenção justamente para isso, para a gente diminuir os nossos depois, para a gente começar a agir mais e para a gente também não pôr tanto se, né, na nossa vida. E se isso, se aquilo, né, vamos tomar atitude já. Ele começa assim: sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. Dia perene e resplandecente é o nosso dia, gente. Acordou, já é resplandecente. No entanto, para gravarmos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Por quê, pessoal? Vamos pensar nisso aí, né? Quando a gente vai ler as psicografias, quando a gente vai estudar o espiritismo, o que a gente vê de espírito arrependido, né? O que a gente vê em nós mesmos é que a gente não tem lembrança. Mas quantas vezes a gente não foi espírito arrependido, da gente chegar lá no plano espiritual e falar: meu, não aproveitei minha vida. Não fiz o que tinha que fazer. Poderia ter feito mais. Poderia ter feito diferente, né? Então é como se a gente estivesse realmente na escuridão. Mas hoje, agora, nós que estamos aqui conectadinhos aqui nessa live, nós que estamos buscando conhecer um pouquinho mais do Evangelho, né? Falando aqui da live, mas todo mundo que está buscando um pouquinho, conhecer um pouco do Evangelho, conhecer um pouco do Espiritismo, e com mais importante, com este conhecimento, trabalhando para se melhorar, nós estamos entrando para esse dia, para essa luz que Jesus está falando aqui, que o Emmanuel está falando também. E isso é trabalhar enquanto é tempo. Então temos que estudar, temos que buscar este autoconhecimento, essa reforma íntima. Temos também, pessoal, que buscar o entendimento entre nós, tá? Eu sei que esse é o mais difícil, eu sempre falo nisso porque é muito difícil. Tem pessoinha que a gente tem uma dificuldade, né, de se entender.
É normal, pessoal, mas a gente tem que buscar a nossa melhora interior para que fique cada vez mais fácil o entendimento com essas pessoinhas que a gente acha que é difícil. Mesmo porque a gente também não é fácil não, né? A gente fala, aquela pessoa é difícil, mas quando a gente olha pra gente, a gente vê que a gente é tão difícil quanto, né? Então precisamos evoluir para esse difícil ir ficando fácil. E enquanto é tempo. Então nós temos que buscar aprender nossas lições enquanto estamos encarnados, nossas lições de encarnados, que são muitas, né? E depois, quando a gente estiver desencarnado, nós teremos outras lições, outros aprendizados. Mas aí a gente vai estar desencarnado. Então, por exemplo, quando eu tenho um aprendizado, esse é o mais dificinho de todos. Dentro da nossa própria casa, com as pessoas que a gente convive todos os dias, pai, mãe, marido, filho, irmão, enfim, todos esses são os que a gente tem mais dívida, né? Isso daí é uma lição que a gente tem que muito guardar enquanto é tempo. Nós estamos aqui juntinhos, não tá fácil, né, pessoal? Ainda mais com essa pandemia que a gente teve que ficar mais junto ainda. Quando a gente tem aquele parentezinho difícil, a gente saía para trabalhar, ele também, aí depois, né, a gente equilibrava mais esse relacionamento. Agora com a pandemia, muita gente trabalhando em casa ia convivendo muito mais. Então, tá muito difícil, mas esse muito difícil tá servindo muito pra gente aparar justamente essas arestas. Então, se a gente olhar essa lição, a gente tem que aproveitar enquanto é tempo. Porque depois que um de nós for pro plano espiritual, a comunicação já fica muito difícil. Já fica muito difícil a gente aparar essas arestas, um estando desencarnado e outro estando encarnado. Né? Mesmo porque a gente está encarnado, a maioria de nós não consegue enxergar o desencarnado, não consegue se comunicar com o desencarnado assim com facilidade, como a gente tem facilidade de se comunicar encarnado para encarnado. Então vamos pensar nisso, vamos pensar nesse enquanto é tempo. Tem mais reflexões aqui, pessoal. Vamos lá, isso é só o começo. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o mestre, o que não dizer de nós mesmos nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno? Ele está dizendo aqui, se Jesus já estava preocupado em fazer a parte dele, ele já era um espírito evoluidíssimo, já entendia de tudo, né? Não precisava mais passar por prova nenhuma. Se ele estava preocupado em realizar aquele trabalho que ele se propôs, se ele estava preocupado em transmitir esse ensinamento para nós, porque nós que ainda estamos longe de evoluir, não estamos preocupados com isso. Nós devemos sim nos preocupar com isso e mexer as cadeiras, né, gente? Brincadeiras à parte, né? Mas a gente deve sim levantar e ir atrás aí dessa evolução. Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Então, só ficar igual um papagaio, como fala um papagaio de pirata, repetindo o que lê na Bíblia, repetindo o que lê no Livro dos Espíritos, decorando aí um monte de coisa, não é o verdadeiro, é a obra. A obra é a gente ir lá e colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? É a gente dispor do nosso tempo para ajudar o próximo, é a gente na hora do nervoso, na hora da raiva, né? Na hora do ódio, a gente colocar essas lições em prática. É a gente buscar o nosso autoconhecimento. É muito importante, pessoal, a gente buscar se conhecer. Inclusive as reações do nosso corpo físico, porque o nosso corpo ele é um sinalizador perfeito. Então a gente sabe, quando a gente vai ficar com raiva de alguém, cada pessoa tem uma sensação diferente, né? Eu começo a me dar uma coisa aqui nos dentes, eu falo, meu Deus, tô ficando com raiva dessa pessoa. Já começo a fazer exercício de respiração, já começo a pedir, Deus, me ajude a compreender essa pessoa, me ajude a me compreender, né? Quando eu tô ficando nervosa, por exemplo, com alguma coisa, uma coisa no trabalho que eu não consigo, eu já começo a sentir meu estômago doer. Já começo a sentir meus braços formigarem. Então eu já consigo identificar que eu estou saindo muito fora do meu normal, que eu tenho que buscar o meu reequilíbrio.
É fácil? Não é fácil, mas é uma tarefinha que a gente tem que fazer todo dia, porque o nosso corpo, ele vai dando esses sinais. Então é muito importante a gente buscar o autoconhecimento. E outra coisa muito importante, quando a gente conhece, a gente respeitar e buscar ajuda, né? Ver o que é mais confortável para você ir se recompondo novamente, porque temos que trabalhar enquanto é dia, enquanto é tempo. Então é muito importante a gente ser são, né? Ter boa saúde, boa cabeça, tá tudo bem. Então temos que nos cuidar para realizar o bem aqui que ele fala nessa lição, né? Porque se a gente tiver doente, tudo destrambelhado, a gente vai fazer o quê, né, gente? Não dá pra fazer nada. Não ignoramos que, sendo ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são efetivamente emissários da divina lição entre os companheiros da vida material. Onde quer que estejam, e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Então, nós também somos enviados de Deus, né, pessoal? Temos que fazer a nossa parte. Então, o que ele fala aqui? Nós também somos emissários da divina lição entre os nossos companheiros, porque todos os lugares, ele fala aqui, né, quando ele fala assim, os lugares recônditos, os lugares do orbe terrestre, é aqueles lugarzinhos mais escondidinho. Então, todos os lugares têm necessidade de ouvir, de ter essa luz do Evangelho de Jesus. E muitas vezes, pessoal, a luz do Evangelho de Jesus é você, sou eu, somos nós que estamos aqui. Então, às vezes a gente tem aquele parente difícil que mora na casa da gente, que faz um monte de coisa que a gente já sabe que é errado, só que a gente faz, a gente blasfema, a gente reclama, né? E a gente acaba não sendo essa luz que nós somos enviados para ser. Então, a gente começa a ser luz do Evangelho dentro da nossa casa, buscando ter paciência, buscando ter compreensão, buscando não fazer a mesma coisa. Quando falam fazer a mesma coisa, quando outro grita, a gente quer gritar mais alto, né? O outro fala um palavrão feio, a gente quer falar um palavrão pior ainda. Então, trocando essas atitudes, que não é fácil, tá, pessoal? Vou colocar aqui. Eu não acho fácil ser a luz do Evangelho, não é fácil. Mas nós temos que buscar. É isso que o Emmanuel tá trazendo aqui. Então, muitas vezes, a gente silenciar, a gente buscar uma prece, a gente evita muita coisa ruim, né, pessoal? Tem coisas que acontecem ali no momento da fúria que é melhor a gente silenciar, esperar a coisa toda acalmar, entrar em oração, pedir para Deus. Depois que estiver acalmado, você fala lá, amiguinho, coleguinha, então, lembra ali que aconteceu, que você ficou nervoso, eu fiquei nervosa, não foi bacana. Vamos resolver, mas com calma. Esse eu acho que é uma coisa mais difícil que tem, é a gente buscar, depois da raiva, buscar essa calma para resolver esses conflitos. Mas isso é ser emissário de Deus, isso é ser emissário da paz. Isso é seguir o exemplo de Jesus. Que difícil, né, pessoal? Jamais desdéns desse modo a posição em que te encontrares. Então, não acha que você é a pior pessoa, que você não tem capacidade para ser a luz do mundo. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Olha, gente, vou ler de novo essa parte, que é o que eu acabei de falar, hein? Olha só, vou reforçar. A fim de que teu esforço seja uma fonte de bênção para os outros e para o teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto você está aí encarnadinho, enquanto você está aí, a sua pessoinha que você não tá muito bacana, está encarnadinha perto de você, né? Principalmente dentro da nossa casa. Temos que buscar ser a luz.
Muitas vezes a pessoa fala, ai, mas a pessoa me tratou mal, eu deveria ter tratado ela mal igual, porque agora eu tô passando de bobo. Não é bem por aí não, viu, pessoal? Eu sei que não é fácil se sentir, né, bobo, se sentir passada a perna. Não é fácil, mas busque, peça a Deus a inteligência emocional que você necessita, peça a Deus as palavras corretas para você conversar com essa pessoa. Vamos buscar, vou falar vamos, que tá incluído eu, viu, pessoal? Porque eu ainda não. Eu tô trazendo essa lição aqui, mas não tô plena assim, né? Igual o Emmanuel tá falando. Mas vamos buscar, vamos, eu também, essa serenidade. Vamos buscar no momento de conflito a gente respirar fundo, a gente se acalmar e a gente buscar uma solução para aquele problema que a gente está enfrentando, para aquele conflito que a gente está enfrentando, né? Gritar, falar palavrão, ficar nervoso não vai resolver o problema. Então vamos buscar a luz do Evangelho enquanto é dia, enquanto há tempo de se transformar. Certo? Foi essa reflexão. Achei fácil entendimento, mas a prática não é muito fácil dessa lição não, né, pessoal? A prática é meio difícil, mas vamos buscar. A gente já tá dando um passo, lendo o Evangelho, lendo, buscando nesse ensinamento, nessa reflexão do Emmanuel, que é maravilhosa. A gente já tá buscando introduzir esse conhecimento e devagarzinho, dia após dia, a gente vai conseguindo colocar em prática, né? A gente vai dominando os nossos instintos aí para conseguir melhorar um pouquinho cada dia mais. Que a gente se lembre deste exemplo de Jesus, que curou o cego, que não julgou, que a gente lembre desse exemplo de Jesus, que trabalhou enquanto foi dia, que a gente também possa trabalhar enquanto é dia. Certo? Muito bom. Agradeço muito todo mundo que está aqui no nosso estudo. Agora, pessoal, teremos aquele momentinho da nossa vibração e vamos novamente convidar o nosso amigo Alessandro para ele fazer as vibrações hoje novamente. Depois das vibrações do Alê, eu vou direcionar o passe e ele vai ficar aqui com a gente até o final. Vamos ver se hoje, nós dois aqui conectados, se a gente fica com, vocês ouvem nós dois bem, tá bom? Vamos de novo, deixa eu convidar o Ale aqui para ele direcionar as nossas vibrações, que foi muito bom, né, pessoal? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha aqui. Vamos ver se ele direcionar as vibrações. Foi bom demais, né, pessoal? Ale capricha nas vibrações. Olha aí, gente. Olá, Bem-vindo, meu amigo. boa Muito noite, bom ter você Glória. aqui. Amém. E assim, De- pessoal, vamos envolvendo o Ale em muito amor, para que ele Sim. direcione as vibrações do nosso encontro de hoje. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos erguer os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, ligando os nossos pensamentos, vamos abrir o nosso coração, ligando também a Deus e a Jesus, e assim, vamos doar com muito amor, com muito carinho, com muita ternura e com muita alegria os nossos sentimentos ao nosso planeta Terra, que nos serve de morada e também nos serve de escola para o nosso aprendizado, na nossa evolução. Vamos também envolver em muita luz e muito amor. Vamos doar a nossa sabedoria, nossa inteligência, a todos os dirigentes que comandam seus países divididos pelo mundo, que eles possam conduzir a nação da melhor forma possível, com muita alegria. E assim, vamos doar a nossa sabedoria, a nossa resignação, a nossa bondade, o nosso amor, a nossa inteligência aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados, tanto materialmente como fisicamente, como emocionalmente e espiritualmente, que eles possam se corrigir e assim se libertar dessa ilusão e viver em paz. Também vamos doar com muita alegria, com muito amor, com muito carinho, com muita sabedoria, muita força de vontade, muita sabedoria
aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e até mesmo nos leitos das suas casas. Que eles possam passar por esse aprendizado com sabedoria e resignação e assim purificando seus espíritos. E também, com muita ternura no coração, vamos doar a nossa alegria, ao nosso amor, o nosso carinho, aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram no asilo e até mesmo nos seus lares. Que eles possam receber esse abraço fraterno, esse sorriso sincero e esse sentimento verdadeiro que vem de nós. E assim, vamos doar o nosso amor, a nossa sabedoria, o nosso discernimento, a nossa inteligência aos nossos irmãos e irmãs que dirigem suas religiões, para que possa conduzir a nação da melhor forma possível até Cristo. E assim, vamos voltar para os nossos lares, vamos enfeitar com fitas coloridas, flores coloridas por cada canto da nossa casa, vamos também colocar luzes em cada canto da nossa casa, a luz necessária, e vamos doar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa sabedoria, a nossa alegria para esse ambiente que nos serve de abrigo. E assim, vamos doar o nosso amor, a nossa paciência, a nossa perseverança no bem aos nossos irmãos e irmãs que nos serve de instrumento para a nossa evolução. E assim, vamos voltar para nós, dentro de nós, no nosso coração. Todo amor, todo carinho está dentro de nós. Vamos fazer uma abundância de sentimentos, doando o nosso amor, o nosso carinho, a nossa sabedoria, a nossa alegria por nós mesmos. E assim, vamos com muita alegria, agradecendo a Jesus e a Deus pela oportunidade da vibração, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus, envolvidos nessa vibração direcionada pelo nosso irmão Alessandro, vamos rogando que os irmãos, que os mentores espirituais se façam presentes no nosso lar nesse instante, limpando de nós as energias negativas, transformando em energias positivas, que possa também ser aliviado de nós as formas pensamentos, tudo aquilo que carregamos durante o nosso dia, que possa ser limpo, que possa ser reequilibrado, que possamos também receber alívio das nossas dores físicas, das nossas dores espirituais, que possamos ter calmaria em nossos pensamentos, para enxergarmos melhor a solução dos nossos problemas, que os nossos amigos espirituais que estão presentes nesse instante possam reorganizar os nossos centros de força, possam equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, possam aliviar as nossas dores físicas e as nossas dores espirituais. E assim já vamos nos sentindo mais aliviados, já vamos nos sentindo mais calmos, mais serenos. E dessa forma também pedimos que a equipe espiritual que se faz presente possa deixar na nossa água o remédio que estamos necessitando, possa deixar os fluidos benéficos para o nosso corpo, para a nossa alma, que possam deixar todos os fluidos de amor, de esperança, os calmantes, os fortalecedores. E assim vamos agradecendo pelo tratamento e pela fluidificação da água, pelo remédio que foi colocado. E vamos, nesse instante, após esse tratamento, envolver novamente o nosso irmão Alessandro para que ele
direcione a prece de encerramento do encontro de hoje. E assim, os nossos corações cheios de gratidão pelas bênçãos recebidas no dia de hoje, pelos ensinamentos aprendidos. Senhor, permita que guardemos no nosso consciente e inconsciente essas lições, esses ensinamentos de amor e de carinho, de compaixão. Que possamos, Senhor, colocar em prática com sabedoria e assim servindo de instrumento para a nossa evolução. Senhor, agradecemos a oportunidade de aprendizado mais uma vez. Nos abençoe, Senhor, a semana que estamos iniciando e também, meu Pai, que possamos estar aqui na próxima semana ou até mesmo na próxima quinta-feira, dando continuidade nos estudos, adquirindo um pouco mais de conhecimento e assim servindo de evolução para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, amigo. Vamos dar um oi aí, vamos ver se eu consigo. Nossa, tem bastante gente aqui dando oi. Tem Francisco Costa, meu tio querido, um beijo no seu coração, obrigado. Rita Avelino, Maria Durvalina, Maria José, Leonice, Luciana, um beijo pro Guara. Tia Rô, deixa eu ver se eu vejo mais aqui, Ale, vou deixar para você dar uns oizinhos aí também. Dona Tetê, Elza de novo, a Melissa, um beijo, Mel. Quem mais você tá vendo aí, Ale? Estou vendo a Hilda, tá falando oi. Boa noite, Hilda. A Patrícia Siqueira tá falando gratidão. Muito obrigado pela oportunidade. A Denise está agradecendo também, né? Que a live, se pode estar alguma coisa errada na live, mas acho que não. Acho que mesmo é a internet, muitas vezes falha quando entra bastante gente assim na rede, mas é normal. A Ju tá dando, a Juliana Reis está dando um eu aqui. Boa noite, Ju. Oi, Ju, vi também tem aqui Gilda Teca, que acho que é a primeira vez que eu vejo mandar recadinho aqui. Angelina tá sempre com a gente. Ivonete. Roberto, seu Cássio Ronaldo também, agradecendo. Ó, Gilda Teca, primeira vez que eu vejo ela aqui na nossa live. Seja bem-vinda, viu, Seja Gilda? bem-vinda, Gilda. E o dia dando oi. Ó, o seu Cássio, achei. Todos temos um poder em nossas mãos. O de levar esperança para alguém através da bondade e da caridade. Gratidão, seu Cássio, isso aí. Tem recadinho aí mais, Ale. Vê aí o que mais. A Elza está falando gratidão. Muito obrigado também pela oportunidade. A Hilda dando gratidão novamente. A Irã, a gratidão pelo aprendizado. O Robério, né, nosso querido amigo, está mandando seus emojis aqui de alegria e de amor. Quem mais? O Gustavo, também, nosso querido amigo. Rita Avelino também está agradecendo. A Regina Mobará tá mandando um beijão para nós aqui. Só gente bonita. Ó, gente Isso linda. aí. Foi muito bom, né, Ale? Sim, sempre. Agradeço. Muito bom compartilhar a live aqui com você, viu? Sua energia é ótima. Tamo Muito junto. obrigado. Tamo junto. Obrigada, Ale. Obrigado, De pessoal. nada. Boa Quinta-feira, noite, pessoal. tamo junto aí. 128. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, beijo.